Oi, seres! Como vocês estão, pessoas? Felicidade pobre dura pouco, né? Acabei de descobrir que as transmissões que o YouTube me liberou são transmissões de 30 minutos. E como as nossas leituras são de mais de uma hora, eu vou continuar fazendo no formato antigo. E aí eu vejo se eu faço meia hora de alguma coisa, depois eu vou ver como que eu vou fazer isso agora, né? Mas pra gente não ficar com a leitura defasada, eu vou continuar da onde a gente parou, a leitura do Narcóticos Anônimos. E porque nós estávamos indo pro último passo, né? E entrar no capítulo 5. Então eu acho que a gente pode, né? Então vamos voltar um pouco. A gente estava no passo 11, eu tinha parado na parte que... Vou voltar aqui um parágrafo. Somos gratos a este passo, pois começamos a ter o que é melhor para nós. Às vezes rezávamos de acordo com as nossas vontades e éramos encurralados por elas. Podíamos rezar e conseguir uma coisa, e depois rezar pela sua remoção que não éramos capazes de lidar com elas. Esperamos que, tendo aprendido o poder da oração e a responsabilidade que ela traz consigo, passamos a usar o 11º passo como uma diretriz do nosso programa diário. Começamos a rogar apenas não a vontade de Deus em relação a nós. Desta maneira, alcançamos apenas aquilo que somos capazes de lidar. Somos capazes de corresponder e lidar com isso, pois Deus nos ajuda a nos prepararmos. Alguns de nós simplesmente usam a palavra para agradecer a graça de Deus. Com uma atitude de rendição e humildade, retomamos este passo repetidamente para recebermos a dádiva do conhecimento e da força de Deus da nossa compreensão. O 10º passo limpa os erros do presente para que possamos trabalhar o 11º passo. Sem este passo, seria improvável que pudéssemos experimentar um despertar espiritual, praticar princípios espirituais das nossas vidas ou levar uma mensagem capaz de atrair outras pessoas para a recuperação. Existe um princípio espiritual de dar aquilo que nos foi dado em Narcóticos Anônimos. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. Tá na Bíblia. Para podermos mantê-lo. Ao ajudarmos os outros a se manterem limpos, desfrutamos do benefício da riqueza espiritual que encontramos. Temos que dar livremente e com gratidão o que nos foi dado com liberdade e gratidão. Passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual, o resultado desse espaço, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Viemos para Narcóticos Anônimos como resultado dos destroços do nosso passado. A última coisa que esperávamos era um despertar de espírito. Queríamos apenas que a dor passasse. Os passos conduzem a um despertar de natureza espiritual. As mudanças nas nossas vidas são evidências desse despertar. Essas mudanças nos tornam mais capazes de viver segundo princípios espirituais e levar a nossa mensagem de recuperação e esperança ao adicto que ainda sofre. Entretanto, a mensagem não tem sentido se não a vivermos. À medida que a vivemos, nossas vidas e ações dão à mensagem mais significado que as palavras e literatura jamais conseguiriam. A ideia de um despertar espiritual toma muitas formas diversas nas diferentes personalidades que encontramos na Irmandade. Mas todo despertar espiritual tem alguns aspectos em comum. Os elementos comuns incluem o fim da solidão e um sentido de direção nas nossas vidas. Muitos de nós acreditam que um despertar espiritual não tem sentido se não for acompanhado por uma crescente paz de espírito e interesse pelos outros. Para mantermos a paz de espírito, nós nos esforçamos para viver no aqui e agora. Aqueles de nós que trabalharam estes passos o melhor que puderam e receberam muitos benefícios. Acreditamos que os nossos benefícios são resultados do direito de viver este programa. Quando, pela primeira vez, começamos a apreciar o alívio de nossa adicção, corremos o risco de assumir novamente o controle de nossas vidas. Esquecemos a agonia e a dor que conhecemos. Nossa doença controlava nossas vidas quando estávamos usando. Ela está pronta e aguardando para assumir o controle de novo. Rapidamente esquecemos que todos os nossos esforços passados para controlarmos nossas vidas falharam. A esta altura, a maioria de nós percebemos que a única maneira de mantermos o que foi dado é partilhando essa nova dádiva de viver com o adicto que ainda sofre. Esta é a melhor proteção contra uma recaída na existência traiçoeira do uso. Chamamos isso de levar a mensagem e nós o fazemos de diversas maneiras.
Sintam-se aqui acolhidos. Esse canal não é do NA, esses vídeos são na minha forma, talvez, de tentar ajudar alguém. E daqui a gente pode ajudar alguma coisa, o que a gente puder fazer, se você se sente sozinho, até pra conversar, tá? Sinta-se aberto aí de chamar a gente. No 12º passo, praticamos os princípios espirituais de dar a mensagem de recuperação de NA, para poder mantê-la. Um membro com um só dia na Irmandade de NA pode levar a mensagem de que o programa funciona. Dia 28 de novembro faz 12 meses que eu tô limpa. Isso é muito importante. Muito mesmo. E funciona assim. O NA, ele é um guia muito bom. Funciona assim, se você tiver força de vontade, se você quiser. Ele te traz pra perto da espiritualidade, ele te traz pra perto da sensatez de novo. Ajuda no caminho, na sua busca. Voltando. Quando partilhamos com alguém novo, podemos pedir ao nosso poder superior para sermos usados como instrumento espiritual. Não nos colocamos como deuses. Quando partilhamos com uma nova pessoa, muitas vezes pedimos a ajuda de outro adicto em recuperação. É um privilégio atender a um pedido de ajuda. Nós que já estivemos no abismo do desespero, nos sentimos afortunados por ajudar a outros a encontrarem a recuperação. Ajudamos os novos a aprender os princípios de Narcóticos Anônimos. Tentamos fazer com que eles se sintam bem-vindos e os ajudamos a aprender o que o programa tem a oferecer. Partilhamos a nossa experiência, força e esperança. Quando possível, acompanhamos os recém-chegados a uma reunião. O trabalho desse serviço... Vou voltar aqui e dar um pause. Quem chegar até aqui... quem chegar até aqui e se sentir acolhido e quiser ser acompanhado até uma reunião, sinta-se à vontade para me chamar, sinta-se à vontade para que nós conversemos e sinta-se à vontade para que eu possa lhe acompanhar até uma reunião. Eu não participo com frequência das reuniões, eu não participo mais das reuniões, mas caso alguém se sentir com vontade, não tiver coragem de entrar sozinho, não souber como, pode falar comigo e nós entramos juntos na reunião, tá bom? Fica aí. O trabalho desse serviço é abnegado. É o próprio princípio do passo 12. Recebemos a nossa recuperação do Deus da nossa compreensão. Agora, nos colocamos à sua disposição como sua ferramenta para partilhar a recuperação com aqueles que a procuram. A maioria de nós aprende que só podemos levar a nossa mensagem a alguém que esteja pedindo ajuda. Às vezes, o poder do exemplo é a única mensagem necessária para que o adicto ainda sofre e estenda a mão. Um adicto pode estar sofrendo, mas pode não estar disposto a pedir ajuda. Quando partilhamos com alguém novo, ficou pause e despause aqui, podemos pedir ao nosso poder superior para serem usados como instrumento espiritual. Ajudamos os novos a aprender os princípios de Narcóticos Anônimos. Tentamos fazer com que eles se sintam bem-vindos e ajudamos a aprender o que o programa tem a oferecer. Partilhamos nossa experiência, força e esperança. Quando possível, acompanhamos recém-chegados a uma reunião. O trabalho desse serviço é abnegado, o próprio princípio do passo 12. Recebemos nossa recuperação do Deus da nossa compreensão. Agora nos colocamos à sua disposição com a sua ferramenta para partilhar a recuperação com aqueles que a procuram. A maioria de nós aprende que só podemos levar nossa mensagem a alguém que esteja pedindo ajuda. Às vezes, o poder do exemplo é a única mensagem necessária para que o adicto que ainda sofre estenda a mão. Um adicto pode estar sofrendo, mas não estar disposto a pedir ajuda. Podemos nos colocar à disposição dessas pessoas. Quando elas pedirem ajuda, alguém estará lá. Aprender a ajudar os outros é um benefício do programa de Narcóticos Anônimos. É impressionante como o trabalho dos 12 passos nos afasta da humilhação e do desespero, nos conduz para agirmos como instrumentos do poder superior. A habilidade de ajudar um companheiro adicto quando ninguém mais consegue nos é dada. Vemos isso acontecer entre nós todos os dias. Essa virada milagrosa é a evidência de um despertar espiritual.
Partilhamos nossa experiência pessoal como aconteceu conosco. A tentação de dar conselhos é grande, mas quando fazemos isso, perdemos o respeito dos recém-chegados. Isso prejudica a nossa mensagem. A mensagem simples e honesta de recuperação da adicção soa verdadeira. Frequentamos as reuniões e nos fazemos visíveis e dispostos a servir a Irmandade. Damos livremente e com gratidão o nosso tempo, serviço e o que encontramos na Irmandade. O serviço de que falamos em Narcóticos Anônimos é o propósito primordial dos nossos grupos. Serviço é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Quanto mais prontamente nós mergulhamos e trabalhamos, mais o risco será. Mais rico será o nosso despertar espiritual. A primeira forma de levar a mensagem fala por si só. As pessoas nos veem na rua, lembram-se de nós como errantes, solitários e assustados. Reparam que o medo está deixando nossas faces. Elas nos veem reviver gradualmente. Uma vez encontrando o caminho de NA, o tédio, a complacência não tem lugar na nossa vida. Mantendo-nos limpos, começamos a praticar os princípios espirituais com esperança, rendição, aceitação, honestidade, mente aberta, boa vontade, fé, tolerância, paciência, humildade, amor incondicional, partilha e carinho. À medida que a nossa recuperação progride, os princípios espirituais tocam todas as áreas das nossas vidas porque simplesmente tentamos viver este programa aqui e agora. Encontramos alegria quando começamos a aprender como viver pelos princípios da recuperação. É a alegria de ver uma pessoa limpa há 2 dias dizer a outra, com 1 dia limpo, que um adicto sozinho está em má companhia. É a alegria de ver que estava lutando para conseguir, de repente, enquanto tentar ajudar outro adicto a ficar limpo, poder encontrar as palavras certas para levar a mensagem de recuperação. Sentimos que nossas vidas passam a valer a pena. Espiritualmente revigorados, estamos contentes por estarmos vivos. Quando usávamos, nossas vidas tornaram-se um exercício de sobrevivência. Agora estamos vivendo muito mais que sobrevivendo. Compreendendo que a base é nos mantermos limpos, podemos apreciar a vida. Gostamos de estar limpos e ficamos felizes em levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre, às famílias, aos amigos deles. Ir às reuniões realmente funciona. A prática de princípios espirituais no nosso dia a dia conduz a uma nova autoimagem. Honestidade, humildade e mente aberta ajudam-nos a tratar pessoas da maneira justa. Nossas decisões passam a ser equilibradas com a tolerância. Aprendemos a nos respeitar. As lições que aprendemos em nossa recuperação são às vezes amargas e dolorosas. Ajudando os outros e encontrando a recompensa do autorrespeito, pois temos a possibilidade de partilhar essas lições com outros membros de Narcóticos Anônimos. Não podemos negar a outros adictos a sua dor, mas podemos levar a mensagem de esperança que nos foi dada por companheiros adictos em recuperação. Partilhamos os princípios da recuperação, como eles funcionam em nossas vidas. Deus nos ajuda quando ajudamos uns aos outros. A vida passa a ter um novo significado, uma nova alegria. Sentimos que vale a pena vivê-la. Somos renovados espiritualmente e estamos contentes por estarmos vivos. Um aspecto do nosso despertar espiritual surge através da nova compreensão do nosso poder superior, a qual desenvolvemos compartilhando a recuperação de outro adicto. Sim, somos uma visão de esperança. Somos exemplos de programa que funciona. A felicidade que temos em viver limpo atrai o adicto que ainda sofre. Nós nos recuperaremos para uma vida limpa e feliz. Bem-vindo a NA. Os passos não terminam aqui. Os passos são um novo começo. Se você está sozinho, você pode ser ajudado. Não se isole. Não se isole. Peça ajuda. Conversa. Conversa com quem te entende. Às vezes, um usuário vai entender o outro. Eu sou uma adicta limpa há 1 ano. E se você sente a necessidade de conversar, se você não entende, se você quer esclarecimento, sem julgamento, a gente troca uma ideia, tá? Volta pra cá. Capítulo 5. O que eu posso fazer? Comece o seu próprio programa dando o passo 1 do capítulo anterior. Como funciona? Quando admitimos plenamente nosso íntimo que somos impotentes perante nossa adicção,
damos um grande passo na nossa recuperação. Muitos de nós tiveram algumas restrições nesse ponto, então dê uma oportunidade a si mesmo e seja mais profundo possível desde o início. Siga para o passo 2 e assim por diante. À medida que você prosseguir, chegará a sua compreensão do programa. Se você estiver numa instituição de qualquer tipo e tiver parado de usar por agora, pode tentar com a mente clara esta maneira de viver. Quando sair, continue o seu programa diário e entre em contato com o membro do NA. Faça isso por carta, telefone ou pessoalmente. Melhor ainda, venha às nossas reuniões. Aqui certamente encontrará a resposta para alguma das coisas que possam estar perturbando você agora. O mesmo se aplica se você não estiver numa instituição. Pare de usar hoje. A maioria de nós consegue fazer por 8 ou 12 horas o que parece impossível por um período maior de tempo. Se a obsessão ou compulsão se tornar grande demais, fique sem usar 5 minutos de cada vez. Os minutos se transformarão em horas, as horas em dias, e assim você quebrará o hábito e ganhará alguma paz de espírito. O verdadeiro milagre acontece quando você percebe que foi de alguma maneira libertado da necessidade das drogas. Você parou de usar e começou a viver. O primeiro passo para a recuperação é parar de usar. Não podemos esperar que o programa funcione para nós e se nossas mentes e corpos ainda estiverem enevoados pelas drogas. Podemos parar em qualquer lugar, até mesmo numa prisão ou instituição. Fazemos da maneira que pudermos, aguentando a abstinência num local para desintoxicação. O importante é ficarmos limpos, desenvolver o conceito de Deus da maneira como nós o compreendemos. É um projeto que podemos empreender. Também podemos usar os passos para melhorar nossas atitudes. Nosso melhor raciocínio nos meteu em encrencas. Reconhecemos a necessidade de mudar. Nossa doença envolveu muito mais do que apenas o uso de drogas. Portanto, a nossa recuperação tem que envolver muito mais do que simples abstinência. Recuperação é uma mudança ativa nas nossas ideias e atitudes. A capacidade de encarar os problemas é necessária para continuarmos limpos. Se no passado tivemos problemas, é pouco provável que a simples abstinência os resolva. Culpa e preocupação podem nos impedir de viver no aqui e agora. A negação da nossa doença e outras restrições nos mantém doentes. Muitos de nós sentem que não é possível ter uma vida feliz sem drogas. Sofremos de medo e insanidade e sentimos não ter como escapar do uso. Talvez tenhamos medo de sermos rejeitados por nossos amigos se ficarmos limpos. Esses sentimentos são comuns para o adicto em busca de recuperação. Podemos estar sofrendo de um ego excessivamente sensível. As desculpas mais comuns para usar drogas são solidão, autopiedade e medo. Desonestidade, mente fechada e má vontade são 3 dos nossos maiores inimigos. A auto-obsessão é o núcleo da nossa doença. Aprendemos que velhas ideias e velhas maneiras nos ajudarão a nos manter limpos, não nos ajudarão a nos manter limpos e nem a viver uma vida melhor. Se nos permitirmos a estagnar e nos agarrarmos às atitudes de bacana, terminal e indiferente fatal, estaremos cedendo aos sintomas da nossa doença. Um dos problemas é que achamos mais fácil mudar a nossa percepção da realidade que mudar a realidade. Temos que largar esse velho conceito de encarar o fato de que a realidade e a vida continuam e escolhemos aceitá-las ou não. Somente podemos mudar nossa maneira de reagir e a maneira como nos vemos. Isso é necessário para aceitarmos que a mudança é gradual e a recuperação é um processo contínuo. Ir a uma reunião por dia é uma boa ideia, pelo menos nos primeiros 90 dias de recuperação. É um sentimento especial quando os adictos descobrem que existem outras pessoas que compartilham suas dificuldades passadas e presentes. No início, podemos fazer pouco mais do que frequentar reuniões. Provavelmente, não conseguimos lembrar uma única palavra, pessoa ou pensamento da nossa primeira reunião. Com o tempo, conseguimos relaxar e apreciar a atmosfera de recuperação. As reuniões fortalecem nossa recuperação. A princípio, podemos ficar assustados porque não conhecemos ninguém. Alguns de nós pensam que não precisam de reuniões, mas quando estamos com dor, vamos a uma reunião e encontramos alívio. As reuniões não só nos mantêm em contato com os que passamos, como principalmente nos aproximam de onde podemos chegar na nossa recuperação. Vou fazer um pause e um adendo, porque agora eu consigo também explicar o porquê. Eu não frequento, talvez, as reuniões do NA+, porque hoje eu frequento as reuniões espirituais em determinados locais, onde eu trabalho minha espiritualidade de várias formas. Então, por isso eu estou agora até abrindo esse espaço ao NA aqui,
pra minha vida, né? Pra poder ajudar em NA, porque eu não frequentava mais as reuniões. Por outros motivos também, mas assim, o maior motivo é esse. As reuniões não só nos mantêm em contato com o que passamos, como principalmente nos aproximam de onde podemos chegar na nossa recuperação. Indo regularmente às reuniões, aprendemos o valor de conversar com outros adictos que compartilham dos nossos problemas e metas. Precisamos nos abrir e aceitar o amor e a compreensão de que necessitamos para mudar. Quando nos familiarizamos com a Irmandade e seus princípios e começamos a colocá-los em ação, iniciamos nosso crescimento. Nós nos concentramos em nossos problemas mais óbvios e abrimos mão do resto. Fazemos o que está ao nosso alcance e, à medida que nos progredimos, novas oportunidades de melhorar se apresentam. Nossos novos amigos na Irmandade irão nos ajudar. Nosso esforço comum é a recuperação. Limpos, encaramos o mundo juntos. Não precisamos mais nos sentir encurralados num canto à mercê dos acontecimentos e circunstâncias. Faz diferença ter amigos que se importam se estamos com dor. Encontramos o nosso lugar na Irmandade e nos juntamos a um grupo cujas reuniões nos ajudam da nossa recuperação. Não fomos confiáveis por tanto tempo que a maioria dos nossos amigos e familiares irá desconfiar da nossa recuperação. Eles pensam que não vai durar. Precisamos de pessoas que entendam a nossa doença e o processo de recuperação. Nas reuniões podemos partilhar com outros adictos, fazer perguntas e aprender sobre a nossa doença. Aprendemos novas maneiras de viver. Não estamos mais limitados às nossas vidas alheias. Gradualmente, substituímos velhos hábitos por novas maneiras de viver. Ficamos dispostos a mudar. Vamos a reuniões regularmente, anotamos e usamos número de telefone, lemos literatura e o mais importante, não usamos. Aprendemos a partilhar com os outros. Se não contarmos que estamos com dor, raramente eles vão ver. Quando buscamos ajudas, podemos recebê-la. Outra ferramenta para o recém-chegado é envolvimento com a Irmandade. À medida que nos envolvemos, aprendemos a manter o programa em primeiro lugar e ir com calma em outros assuntos. Começamos por pedir ajuda e experimentar sugestões de pessoas e reuniões. Nas reuniões, é benefício permitir que os outros no grupo nos ajudem. Com o tempo, seremos capazes de passar adiante o que nos foi dado. Aprendemos que servir aos outros fará com que saiamos de nós mesmos. Nosso trabalho pode começar com simples ações. Esvaziar cinzeiros, fazer o café, limpar e arrumar a sala para uma reunião, abrir a porta, partilhar uma reunião, partilhar uma reunião e distribuir a literatura. Gaguejei aqui. Fazer essas coisas nos ajudam a sentir parte da Irmandade. Descobrimos que é útil ter um padrinho ou madrinha e usá-lo. O apadrinhamento é uma via de mão dupla. Ajuda tanto o recém-chegado como o padrinho. O tempo limpo e a experiência do padrinho podem muito bem depender da disponibilidade de padrinhos numa localidade. O apadrinhamento de recém-chegados também é responsabilidade do grupo. É implícito e informal na sua abordagem, mas é a essência do caminho na recuperação de NA. Um adicto ajudando o outro. Uma das mudanças profundas nas nossas vidas acontece no campo dos relacionamentos pessoais. Frequentemente, nossos primeiros envolvimentos com outros começam com o nosso padrinho. Como recém-chegados, achamos mais fácil se tivermos alguém em cuja opinião confiamos e com quem podemos nos abrir. Descobrimos que confiar tem mais experiência, que confiar nos que tem mais experiência é uma força, não uma fraqueza. Nossa experiência nos mostra que trabalhar os passos é a nossa melhor garantia contra a recaída. Nossos padrinhos e amigos podem nos aconselhar a trabalhar os passos. Podemos conversar sobre o seu significado. Eles podem nos ajudar na preparação para a experiência espiritual de viver os passos. Pedir ajuda a Deus, de maneira como compreendemos, melhora a nossa compreensão dos passos. Quando estamos preparados, temos que testar a nossa recém-encontrada maneira de viver. Aprendemos que o programa não funcionará quando tentamos adaptá-lo à nossa vida. Temos que aprender a adaptar a nossa vida ao programa. Hoje buscamos soluções e não problemas. Tentamos aplicar o que aprendemos de forma experimental. Mantemos o que precisamos e deixamos o resto. Descobrimos o que podemos crescer espiritualmente, trabalhando os passos, mantendo contato com o nosso poder superior, conversando com nossos padrinhos ou madrinhas e partilhando com os recém-chegados. Os 12 passos são usados como um programa de recuperação.
aprendemos, podemos nos dirigir ao poder superior para obter ajuda na solução de problemas. Quando nos percebemos partilhando dificuldades que antes costumavam nos fazer fugir, experimentamos bons sentimentos que nos dão força para começar a procurar a vontade de Deus para nós. Acreditamos que o nosso poder superior cuidará de nós. Podemos da melhor forma lidar com qualquer situação que aconteça, se tentarmos honestamente fazer a vontade de Deus. Buscar a vontade do nosso poder superior é um princípio espiritual encontrado nos passos. Trabalhando os passos e praticando os princípios, simplificamos nossas vidas e modificamos as nossas velhas atitudes. Quando admitimos que a nossa vida se tornaram incontroláveis, não temos que discutir o nosso ponto de vista. Temos que nos aceitar como já somos. Já não temos que estar sempre com razão. Quando nos damos essa liberdade, podemos permitir que os outros estejam errados. A liberdade de mudar parece vir depois da aceitação de nós mesmos. Uma ferramenta básica do nosso programa é partilhar com outros companheiros adictos. Essa ajuda só pode vir de outro adicto. E essa ajuda diz: aconteceu alguma coisa parecida comigo e eu fiz o seguinte. Em vez de discursar e julgar, partilhamos experiência, força e esperança para qualquer um que queira a nossa maneira de viver. Se ajudarmos uma só pessoa partilhando a experiência da nossa dor, o sofrimento terá valido a pena. Fortalecemos a nossa própria recuperação quando partilhamos com outros que pedem ajuda. Se guardarmos o que temos para partilhar, acabamos perdendo. As palavras nada significam até que coloquemos em ação. Reconhecemos o nosso crescimento espiritual quando somos capazes de estender a mão e ajudar os outros. Ajudamos os outros quando participamos do serviço e tentamos levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre. Aprendemos que só dando conservamos o que temos. A nossa experiência também demonstra que muitos problemas pessoais são resolvidos quando saímos de nós mesmos e oferecemos ajuda a quem necessita. Reconhecemos que um adicto pode compreender e ajudar melhor outro adicto. Não importa quando nós damos, há sempre outro adicto em busca de ajuda. Não podemos nos permitir a perder a noção da importância do apadrinhamento, de ter interesse especial pelo adicto confuso que quer parar de usar. A experiência demonstra claramente que quem aproveita mais o programa Narcóticos Anônimos são aqueles que dão importância ao apadrinhamento. As responsabilidades do apadrinhamento são bem-vindas e nós aceitamos como oportunidade para enriquecer nossa experiência pessoal de NA. Trabalhar com outros é apenas o começo do serviço. O serviço em NA permite-nos passar grande parte do nosso tempo ajudando diretamente os adictos que sofrem, como também assegurando que o Narcóticos Anônimos sobreviva. Desta maneira, conservamos o que tendo, dando. As 12 tradições de Narcóticos Anônimos. Só conservamos o que temos com vigilância. Assim, a liberdade do indivíduo vem de 12 passos, a liberdade coletiva tem origem nas nossas tradições. Tudo estará bem quando os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. O nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade de NA. 2. Para o nosso propósito comum existe apenas uma autoridade, um Deus amoroso que pode se expressar na nossa consciência de grupo. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, eles não governam. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Cada grupo deve ser autônomo e exceto em assuntos que afetem outros grupos ou NA como um todo. Cada grupo tem apenas um propósito primordial: levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Um grupo de NA nunca deverá endossar, financiar ou emprestar o nome de NA a nenhuma sociedade relacionada ao empreendimento alheio, para evitar problemas de dinheiro, propriedade ou prestígio que nos desviem do nosso propósito primordial. Todo o grupo de NA deverá ser totalmente autossustentado, recusando contribuições de fora. Narcóticos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, mas nossos centros de serviço podem contratar trabalhadores especializados. 9. NA nunca deverá organizar-se como tal, mas podemos criar quadros ou comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles que servem. 10. Narcóticos Anônimos não têm opinião sobre questões de fora, portanto, o nome NA nunca deverá aparecer em controvérsias públicas. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em promoção. Na imprensa, rádio e filmes, precisamos manter o anonimato pessoal. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades. A compreensão de tradições vem aos poucos com o tempo.
Obtemos informações à medida que falamos com outros membros e visitamos vários grupos. Normalmente, só quando nos envolvemos no serviço é que alguém nos mostra que a recuperação individual depende da unidade GNA e que a unidade depende da qualidade com que seguimos as nossas tradições. As 12 tradições GNA não são negociáveis, são as diretrizes que mantêm nossa Irmandade viva e livre. Seguindo essas diretrizes, quando lidamos com outros e com a sociedade em geral, evitamos muitos problemas. Não quer dizer que as nossas tradições eliminem todos os problemas. Ainda temos que encarar as dificuldades à medida que aparecem. Problemas de comunicação, diferenças de opinião, controvérsias internas e dificuldades com indivíduos e grupos fora da Irmandade. Entretanto, quando aplicamos esses princípios, evitamos algumas armadilhas. Muitos dos nossos problemas são semelhantes aos enfrentados por aqueles que chegaram antes. Da sua experiência duramente adquirida, nasceram as tradições e a nossa própria experiência demonstrou que esses princípios são tão válidos hoje como eram quando essas tradições foram formuladas. As nossas tradições nos protegem das forças internas e externas que poderiam nos destruir. São verdadeiramente os laços que nos unem. Somente a compreensão e a aplicação é que elas funcionam. Tradição 1. O nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade GNA. A nossa primeira tradição diz respeito à unidade e ao bem-estar comum. Uma das coisas mais importantes da nossa nova maneira de viver é sermos parte de um grupo de adictos em busca de recuperação. Nossa sobrevivência está diretamente relacionada à sobrevivência do grupo da Irmandade. Para manter a unidade de narcóticos, é essencial que o grupo permaneça estável, ou a Irmandade inteira perece e o indivíduo morre. A recuperação só se tornou possível quando chegamos a Narcóticos Anônimos. Este programa pode fazer por nós o que não conseguiríamos sozinhos. Nós nos tornamos parte de um grupo e descobrimos que podíamos recuperar. Aprendemos que aqueles que não continuaram sendo parte ativa da Irmandade enfrentaram uma estrada difícil. O indivíduo é precioso para o grupo e o grupo é precioso para o indivíduo. Nunca tínhamos experimentado o tipo de atenção e o carinho que encontramos no programa. Somos aceitos e amados pelo que somos e não apesar de quem somos. Ninguém pode revogar o nosso direito de ser um membro ou obrigar-nos a fazer o que não escolhemos fazer. Seguimos esta maneira de viver através do exemplo, mais do que da orientação. Partilhamos nossa experiência e aprendemos uns com os outros. Na nossa adicção, colocávamos efetivamente os nossos desejos pessoais acima de qualquer outra coisa. Em Narcóticos Anônimos, descobrimos o que é melhor para o grupo e geralmente é bom para nós. Quando usávamos, as nossas experiências pessoais eram tão diferentes umas das outras. Como um grupo, no entanto, encontramos muitos pontos em comum na nossa adicção. Um deles era a necessidade de provar a autossuficiência. Tínhamos nos convencido que podíamos fazer tudo sozinhos e continuávamos vivendo desse jeito. Os resultados foram desastrosos e por fim cada um de nós teve que admitir que a autossuficiência era uma mentira. Esta admissão foi o ponto de partida para a nossa recuperação e é o ponto principal de uma unidade para a Irmandade. Tínhamos coisas em comum na nossa adicção. Descobrimos que temos muito em comum para a nossa recuperação. Partilhamos o desejo comum de nos mantermos limpos. Aprendemos a depender de um poder maior do que nós. Nosso propósito é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Nossas tradições são as diretrizes que nos protegem de nós mesmos. São a nossa unidade. A unidade é imperativa em Narcóticos Anônimos. Isto não quer dizer que não tenhamos as nossas divergências e conflitos. Nós temos. Sempre que pessoas se juntam, existem diferenças de opinião. Mas podemos discordar sem sermos desagradáveis. Por inúmeras vezes, nas crises, colocamos as nossas diferenças de lado e trabalhamos pelo bem comum. Já vimos dois membros que normalmente não se dão bem trabalharem juntos com um recém-chegado. Vimos um grupo fazer pequenas tarefas para pagar o aluguel da sala de reuniões. Vimos membros dirigirem centenas de quilômetros para ajudarem a apoiar um novo grupo. Essas atividades e muitas outras são comuns na nossa Irmandade. Sem essas ações, NA não conseguiria sobreviver. Temos que viver e trabalhar juntos como um grupo para assegurar que o nosso barco não naufrague numa tempestade e que os nossos membros não se afoguem. Com fé, num poder maior do que nós, trabalho duro e unidade, sobrevivemos e continuaremos a levar a mensagem ao adicto que ainda sofre.
Tradição 2. Para o nosso propósito comum existe apenas uma autoridade, um Deus amoroso que pode expressar na nossa consciência de grupo. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, eles não governam. Em narcóticos, nos recuperamos e nos preocupamos em nos proteger de nós mesmos. A nossa segunda tradição é um exemplo disso. Somos pessoas obstinadas e egocêntricas por natureza, que são impulsionadas a se juntarem em NA. Somos desgovernados e nenhum de nós é capaz de consistentemente tomar boas decisões. Em narcóticos, confiamos num Deus amoroso que expressa nossa consciência de grupo, não em opinião pessoal ou ego. Praticamos os passos, aprendemos a depender de um poder maior do que nós e a utilizar este poder para nossos propósitos de grupo. Temos que estar constantemente atentos para que as nossas decisões sejam verdadeiramente uma expressão da vontade de Deus. Frequentemente existe uma enorme diferença entre consciência de grupo e opinião de grupo, que é ditada por personalidades fortes ou popularidade. Algumas de nossas mais dolorosas experiências de crescimento foram resultado de decisões tomadas em nome da consciência de grupo. Verdadeiros princípios espirituais nunca estão em conflito, eles se complementam. A consciência espiritual de um grupo nunca irá contradizer qualquer de nossas tradições. A segunda tradição trata da liderança em NA. Aprendemos que para a nossa irmandade funciona a liderança. Através do exemplo do serviço abnegado, a direção e a manipulação fracassam. Escolhemos não ter presidentes, mestres ou diretores. Em vez disso, temos secretários, tesoureiros, representantes. Esses últimos implicam no serviço e não controle. A nossa experiência demonstra que um grupo que perde a sua eficácia se ele se tornar uma extensão da personalidade de um líder ou membro. Uma atmosfera de recuperação em nossos grupos é um dos nossos passos mais valiosos, dos nossos mais valiosos bens, e temos que preservá-la cuidadosamente para não perdermos para políticas e personalidades. Aqueles de nós que têm estado envolvidos no serviço ou na abertura de um grupo, às vezes têm dificuldade de abrir mão. Ego, orgulho infundado, vontade própria destroem um grupo se lhes for dada autoridade. Devemos lembrar que encargos foram preenchidos em confiança, que somos servidores de confiança e que em nenhum momento qualquer um de nós governa. Narcóticos Anônimos é um programa dado por Deus e só podemos manter a dignidade do nosso grupo através da consciência de grupo e do amor de Deus. Alguns irão resistir, muitos irão tornar-se modelos para os recém-chegados. Os interesseiros logo perceberão que estão de fora, provocando discórdia, mais cedo ou mais tarde, a desgraça para eles mesmos. Muitos deles se modificam, aprendem que só podem ser governados por um Deus amoroso que se expressa em nossa consciência de grupo. Tradição 3. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Essa tradição é importante para o indivíduo e para o grupo. A palavra-chave é o desejo. O desejo é a base de nossa recuperação. Nossas histórias e nossa experiência tentam levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre. Há uma dolorosa realidade da vida que surge constantemente. Um adicto que não queria parar de usar não vai parar de usar. Pode ser analisado, aconselhado, persuadido, pode-se rezar por ele, pode ser ameaçado, surrado ou trancado, mas não irá parar até que queira parar. A única coisa que pedimos aos nossos membros é que tenham este desejo. Sem ele, estarão condenados. Mas com ele acontecerão milagres. O desejo é o nosso único requisito. A adicção não discrimina. Essa tradição existe para assegurar qualquer adicto, não importando as drogas que usou, sua raça, crenças religiosas, sexos, preferência sexual ou condição financeira. Seja livre para praticar a maneira de viver de NA. O desejo de parar de usar como único requisito para ser membro. Um adicto nunca é superior a outro. Todas as pessoas adictas são bem-vindas e iguais para obter o alívio que procuram da sua adicção. Todo adicto pode se recuperar neste programa em base de igualdade. Esta tradição garante nossa liberdade de recuperação. Tornar-se membro de Narcóticos Anônimos não é automático. Quando alguém entra a porta adentro ou quando algum recém-chegado decide parar de usar, a decisão de fazer parte da nossa irmandade cabe ao indivíduo. Qualquer adicto que tenha o desejo de parar de usar pode tornar-se membro de NA. Somos adictos e o nosso problema é a adicção. A escolha de ser membro cabe ao indivíduo. Sentimos que o estado ideal da nossa irmandade é quando adictos podem vir livre e abertamente a uma reunião onde e quando quiserem, e partir com igual liberdade. Percebemos que a recuperação é uma liberdade que a vida sem drogas é melhor do que jamais imaginamos.
Abrimos as nossas portas para outros adictos na esperança de que eles possam encontrar o que nós encontramos. Mas sabemos que só aqueles que tiverem o desejo de parar de usar e quiserem o que nós temos a oferecer irão juntar-se a nós na nossa maneira de viver. Tradição 4. Cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos que afetem aos grupos ou NA como um todo. A autonomia dos nossos grupos é necessária para a sobrevivência. Um dicionário define autônomo como ter direito ao poder de autogerir, realizando o exercício de um controle extremo. Isso não significa que nossos grupos são sugeridos e não sujeitos a controle externo. Todo grupo tem que se manter por si próprio. Alguém pode perguntar: somos realmente autônomos? Não temos comitês de serviços, escritórios, linhas de ajuda e outras atividades NA? São serviços que utilizamos para nos ajudar em nossa recuperação e favorecer o propósito primordial dos grupos. Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres adictos que se reúnem em grupos e utilizam determinado conjunto de princípios espirituais para encontrar a liberdade da adicção e uma nova maneira de viver. Os serviços que mencionamos são resultados de membros que interessam o suficiente para atender a mão e oferecer ajuda e experiência para que a nossa estrada possa ser mais fácil. Um grupo de narcóticos anônimos é qualquer grupo que se reúna regularmente em local e hora determinados, com o propósito da recuperação. Contando que siga os 12 passos e as 12 tradições de narcóticos anônimos, existem 2 tipos básicos de reuniões: as abertas ao público em geral e as fechadas ao público, só para adictos. Os formatos de reuniões variam muito de grupo para grupo. Algumas são reuniões de partilhas, outras com um só partilhador, algumas são de perguntas e respostas, outras focalizam em determinados temas para discussão. Qualquer que seja o tipo ou formato de reunião utilizado pelo grupo, a função de um grupo é sempre a mesma: proporcionar um ambiente adequado de confiança para a recuperação pessoal e promover essa recuperação. Essas tradições são parte de um conjunto de princípios espirituais de narcóticos anônimos. Sem elas, NA não existe. Autonomia dá aos nossos grupos a liberdade de agir por si próprios para estabelecer uma atmosfera de recuperação, servir os seus membros, cumprir o propósito primordial. Por estas razões, protegemos a nossa autonomia com tanto cuidado. Poderia parecer que nós, nos nossos grupos, podemos fazer tudo o que decidimos, não importando o que cada um diz. Isso é verdade em parte. Cada grupo tem total liberdade, exceto quando suas ações afetam grupos ou NA como um todo. Assim como a consciência de grupo, a autonomia pode ser uma faca de 2 gumes. A autonomia de grupo já foi utilizada para justificar a violação das tradições. Se existir contradição, é porque nós desviamos dos nossos princípios. Se nos certificarmos de que nossas ações estejam claramente dentro dos limites das nossas tradições, se não ditarmos ou forçarmos nada aos outros grupos, se considerarmos as consequências das nossas ações no futuro, então estará tudo bem. Tradição 5. Cada grupo tem apenas um propósito primordial: levar a mensagem a um adicto que ainda sofre. Você quer dizer que o nosso propósito primordial é levar a mensagem? Pensei que estávamos aqui para ficar limpos. Pensei que o nosso propósito primordial era a recuperação e a adicção a drogas. Certamente isso é verdade. Para o indivíduo, nossos membros estão aqui para encontrar a liberdade da adicção e uma nova maneira de viver. Mas grupos não são adictos e não se recuperam. Tudo que nossos grupos podem fazer é plantar a semente da recuperação, reunir os adictos para que a magia da empatia, honestidade, carinho, partilha e serviço possam funcionar. O propósito dessa tradição é garantir que essa atmosfera de recuperação seja mantida. Isso só pode ser alcançado mantendo grupos orientados para a recuperação. O fato de nos concentrarmos em levar a mensagem em todo ou qualquer grupo proporciona a consistência os adictos a contar conosco. A união entre nós e a ação e o propósito torna possível o que parecia impossível: a recuperação. O 12º passo do nosso programa pessoal também diz que levamos a mensagem ao adicto que ainda sofre. Trabalhar com os outros é uma ferramenta poderosa. O valor terapêutico de um adicto ajudando o outro não tem paralelo. Para os recém-chegados, foi assim que encontram narcóticos anônimos e aprenderam a manter-se limpos. Para os membros, isto reafirma o seu compromisso com a recuperação. O grupo é o veículo mais poderoso que temos para levar a mensagem. Quando um membro leva a mensagem, ele está, de certa forma, limitado pela interpretação e personagem. O problema com a literatura é a linguagem. Os sentimentos, a intensidade e a força às vezes se perdem. No nosso grupo, com muitas personalidades diferentes, a mensagem da recuperação é um tema recorrente. O que aconteceria se os nossos grupos tivessem outro propósito primordial?
Sentimos que a nossa mensagem seria diluída até se perder. Se nós concentrássemos em fazer dinheiro, muitos de nós iriam enriquecer. Se fôssemos um clube social, poderemos encontrar muitos amigos e amantes. Se nos especializássemos em educação, acabaríamos tendo muito adictos instruídos. Se a nossa especialidade fosse a ajuda médica, muitos ficariam saudáveis. O nosso propósito de grupo fosse outro que não de levar a mensagem, muitos morreriam e poucos encontrariam recuperação. Qual é a nossa mensagem? A mensagem é que um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. A nossa mensagem é esperança e promessa de liberdade. Quando tudo está dito e feito, nosso propósito primordial só pode ser levar a mensagem a um adicto que ainda sofre, pois isso é tudo o que podemos dar. Tradição 6. Um grupo de NA nunca deverá endossar, financiar ou emprestar o nome de NA em uma sociedade relacionada ao empreendimento alheio para evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou prestígio nos desviem do propósito primordial. Nossa sexta tradição diz algumas coisas que temos que fazer para preservar e proteger o nosso propósito primordial. Esta tradição é a base para a nossa política de não filiação e é extremamente importante para a continuação e o crescimento de Narcóticos Anônimos. Vejamos o que esta tradição diz. A primeira coisa que um grupo nunca deve fazer é endossar. Endossar é sancionar, aprovar ou recomendar. O endosso pode ser direto ou implícito. Todos os dias vemos apoios diretos em anúncios de televisão. Um apoio implícito é aquele que não é especificamente declarado. Muitas outras organizações gostariam de se encostar no nome de NA. Permitir que elas o fizessem implicaria num endosso implícito e uma violação dessa tradição. Hospitais, centros de recuperação, instituições penais são algumas das instituições com as quais lidamos ao levar a mensagem de NA. Embora essas organizações sejam sinceras e mantenham reuniões de NA em seus estabelecimentos, não podemos endossá-las, financiá-las ou permitir que utilizem o nome de NA para favorecer o seu crescimento. Entretanto, estamos dispostos a levar o princípio de NA para dentro dessas instituições, aos adictos que ainda sofrem para que possam fazer a escolha. Outra escolha que nunca devemos fazer é financiar. Isso é mais óbvio. Financiar significa promover fundos ou ajudar a sustentar financeiramente. O terceiro aviso dessa tradição vai contra emprestar o nome ao propósito de outros programas. Por exemplo, várias vezes, outros programas tentaram utilizar Narcóticos Anônimos como parte dos serviços oferecidos por eles para ajudar a justificar a verba. A tradição nos diz ainda que uma sociedade relacionada é qualquer lugar que envolva membros de NA. Pode ser um centro de reintegração, desintoxicação, assistência social ou clubhouse. As pessoas confundem facilmente com o que é NA e o que são essas sociedades relacionadas. Centros de recuperação que tenham sido iniciados ou nos quais trabalham membros de NA têm que tomar cuidado para que a diferença fique clara. Talvez a maior confusão exista em relação ao clubhouse. Recém-chegados e membros mais antigos frequentemente identificam o clubhouse com Narcóticos Anônimos. Devemos fazer um esforço especial para que as pessoas saibam que essas instituições e NA não são a mesma coisa. O empreendimento alheio é qualquer ganância, agência, empresa, religião, sociedade, organização, atividade relacionada ou qualquer outra irmandade. A maior parte é fácil de identificar, exceto as outras irmandades. Narcóticos Anônimos é uma irmandade separada e distinta de pleno direito. Nosso problema é a adicção. Outras irmandades de 12 passos especializam-se em outros problemas, e a nossa relação com elas é a cooperação e não filiação. O uso de literatura, partilhadores e anúncios de outras irmandades em nossas reuniões constitui um endosso implícito ao empreendimento alheio. A sexta tradição vai além e nos alerta o que pode acontecer, para evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou prestígio nos desviem do nosso propósito primordial. Esses problemas frequentemente tornam-se obsessões e nos desligam da nossa meta espiritual. Esse tipo de abuso pode ser devastador para o indivíduo e pode ser desastroso para o grupo. Quando nós, como um grupo, renunciamos ao nosso propósito primordial, morrem adictos que poderiam ter encontrado a recuperação. Tradição 7. Todo grupo de NA deverá ser totalmente autossustentado, recusando contribuições de fora. Se autossustentado é uma parte importante da nossa nova maneira de viver. Normalmente, esta é uma grande mudança para o indivíduo. Na nossa dicção, dependíamos de pessoas, lugares e coisas que procurávamos para nos sustentar e fornecer aquilo que faltava para nós. Como adictos em recuperação, descobrimos que ainda somos dependentes, mas transferimos a nossa dependência das coisas à volta para um Deus amoroso e a força interior que conseguimos do nosso relacionamento com Ele.
Nós, que éramos incapazes de funcionar como seres humanos, descobrimos agora que qualquer coisa é possível. Os sonhos que abandonamos há muito tempo podem agora tornar-se realidade. Adictos como um grupo tem sido uma carga para a sociedade. Em NA, nossos grupos não só se sustentam sozinhos, mas defendem o direito de fazê-lo. Dinheiro sempre foi um problema para nós. Nunca conseguíamos arranjar o suficiente para sustentar a nós e aos nossos hábitos. Trabalhamos, roubamos, trapaceamos, mendigamos e nos vendemos. O dinheiro nunca era suficiente para preencher o vazio dentro de nós. Em nossa recuperação, dinheiro ainda é frequentemente um problema. Precisamos de dinheiro para o grupo funcionar, para pagar o aluguel e comprar suprimentos e literatura. Fazemos uma coleta nas nossas reuniões para cobrir essas despesas e o que restar vai para apoiar os nossos serviços e promover o nosso propósito primordial. Infelizmente, pouco sobra depois que um grupo paga suas despesas. Às vezes, os membros que podem dão um pouco mais para ajudar. Às vezes, é formado um comitê para organizar uma atividade para arrecadar fundos. Esses esforços ajudam e sem eles não poderíamos ter chegado tão longe. Os serviços de NA continuam precisando de dinheiro, embora às vezes seja frustrante. Não o teríamos de qualquer outra maneira. Sabemos que o preço seria alto demais. Temos que nos unir, e ao nos unir, aprendemos o que realmente somos parte de algo maior do que nós. A nossa política em relação ao dinheiro é claramente definida. Recusamos qualquer contribuição de fora. Nossa irmandade é totalmente autossustentada. Não aceitamos financiamentos, doações, empréstimos ou presentes. Tudo tem seu preço, independente da intenção. Seja o preço dinheiro, promessas, concessões, reconhecimentos pessoais, especiais, endossos ou favores, é alto demais para nós. Mesmo aqueles que pudessem ajudar nos garantissem não haver compromissos, ainda assim não aceitaríamos sua ajuda. Não podemos permitir que nossos membros contribuam mais do que aquilo que lhes cabe. Descobrimos que o preço pago pelos nossos grupos é a desunião e a controvérsia. Não iremos colocar essa liberdade em risco. Tradição 8. Narcóticos Anônimos deveria manter-se sempre não profissional, mas nossos centros de serviço podem contratar trabalhadores especializados. A 8ª tradição é vital para a estabilidade de NA como um todo. Para compreendermos essa tradição, precisamos definir centros de serviço não profissionais e trabalhadores especializados. Com a compreensão destes termos, esta importante tradição é autoexplicativa. Nessa tradição, dizemos que não temos profissionais. Com isto, queremos dizer que não temos psiquiatras, médicos, advogados ou conselheiros. Nosso programa funciona através da ajuda de um adicto a outro. Se empregássemos profissionais em grupos de NA, destruiríamos nossa unidade. Somos simplesmente adictos em condições de igualdade, ajudando livremente uns aos outros. Reconhecemos e admiramos profissionais. Muitos membros são profissionais de pleno direito, mas não há lugar para profissionalismo em NA. Um certo serviço é definido como um lugar onde funcionam comitês de serviço em NA. O Escritório Mundial de Serviço, World Service Office, ou escritórios locais, regionais e de área, são exemplos de centros de serviço. Um clubhouse é um centro de reintegração ou local semelhante, não é um centro de serviço de NA e não está afiliado ao NA. Um centro de serviço é simplesmente um local onde os serviços de NA são oferecidos continuamente. A tradição afirma que centros de serviço podem contratar trabalhadores especializados. Essa afirmação significa que um centro de serviço podem contratar trabalhadores para tarefas especiais, como atendimento de telefone, serviços gráficos ou de escritório. Esses funcionários estão sob a responsabilidade direta de um comitê de serviço. À medida que a demanda desses trabalhadores, que NA crescer, a demanda desses trabalhadores aumentará. Trabalhadores especializados são necessários para assegurar a eficiência numa irmandade contínua expansão. A diferença entre profissionais e trabalhadores especializados deve ser definida para maior clareza. Profissionais trabalham em profissões específicas que não servem diretamente NA, não para benefício pessoal. Profissionais não seguem tradições de NA. Nossos trabalhadores especializados, por outro lado, trabalham dentro de nossas tradições e são sempre diretamente responsáveis perante aqueles que servem, a Irmandade. Nossa 8ª tradição, não nos referimos aos nossos membros como profissionais. Não atribuindo ao status profissional a qualquer membro, seguramos permanecer sempre não profissionais. Tradição 9. NA nunca deverá organizar-se como tal, mas podemos criar quadros ou comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles que nos servem. Esta tradição define a maneira como funciona a nossa irmandade. Primeiro, temos que compreender
O que é NA? Narcóticos Anônimos são adictos que têm o desejo de parar de usar e que se uniram com esta finalidade. Nossas reuniões são uma junção de membros com o propósito de se manterem limpos e de levar a mensagem de recuperação. Nossos passos e tradições são apresentados numa ordem específica. Eles são numerados, não são aleatórios e sem estrutura. São organizados, mas não é a este tipo de organização que se refere à nona tradição. Nesta tradição, organizar significa gerência e controle. Neste ponto é claro o significado da tradição 9. Sem essa tradição, a nossa irmandade estaria em oposição aos princípios espirituais. Um Deus amoroso que pode se expressar na nossa consciência de grupo é a nossa única autoridade. A nona tradição define ainda a natureza que podemos fazer para ajudar a NA. Diz que podemos criar quadros de serviço ou comitês para atender a necessidade da irmandade. Eles existem unicamente para servir a irmandade. Esta é a natureza da nossa estrutura de serviço, tal como se desenvolveu e está definida no Manual de Serviço de NA. Narcóticos Anônimos não têm opiniões sobre tradição 10, sobre questões de fora. Portanto, o nome NA nunca deverá aparecer em controvérsias públicas. Para alcançar nossa meta espiritual, Narcóticos Anônimos tem que ser reconhecida e respeitada. Nenhum lugar é mais óbvio do que a nossa história. NA foi fundada em 1953. Durante 20 anos, a nossa irmandade manteve-se pequena e obscura. Nos anos 70, a sociedade percebeu que a adicção tinha se tornado uma epidemia mundial e começou a procurar respostas. Junto com isso, veio uma mudança na maneira das pessoas verem o adicto. Essa mudança permitiu que os adictos procurassem ajuda mais abertamente. Surgiram grupos de NA em muitos lugares onde antes nunca foram tolerados. Adictos em recuperação abriram caminho para mais grupos e mais recuperação. Hoje, NA é uma irmandade mundial. Somos conhecidos e respeitados em todo lugar. Na nossa oitava tradição... Não, peraí. Ixi. Ah, tá. Tradição 11. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em promoção. Na imprensa, rádio e filmes, precisamos sempre manter o anonimato pessoal. Esta tradição trata das nossas relações com os de fora da Irmandade. Ela nos diz como conduzir os nossos esforços perante o público. Nossa imagem pública consiste daquilo que temos a oferecer. Uma maneira bem-sucedida e comprovada de manter o estilo de vida sem drogas. Embora seja importante alcançar o maior número possível de pessoas, é imprescindível para nossa proteção sermos cuidados quanto a anúncios circulares e qualquer literatura que possa chegar às mãos do público. A nossa atração... A nossa atração é que nós mesmos, somos exemplos de sucesso. Como grupos, oferecemos a recuperação. Descobrimos que o sucesso do nosso programa fala por si. Essa é a nossa promoção. Essa tradição vem nos dizer ainda que precisamos manter o anonimato pessoal na imprensa, rádio e filmes. Isso é para proteger os membros e a reputação de Narcóticos Anônimos. Não revelamos os nossos sobrenomes, nem aparecemos no meio de comunicação como membros de Narcóticos Anônimos. Nenhum indivíduo dentro ou fora da Irmandade representa Narcóticos Anônimos. Então, eu vou deixar claro aqui que eu estou só fazendo a leitura do livro e que eu não represento eles, tá? Estou fazendo apenas a leitura. Eu me assumo como membro do NA, mas é totalmente sigiloso. Eu tenho o direito também de assumir a minha parte individual. Eu fui um membro de NA, né? Eu dou o direito de qualquer pessoa procurar o sigilo completo, oferecer ajuda particular sem nenhuma ideia. Isso aqui não tem nada a ver com eles, tá? Inclusive, o que eu ofereci que eu deixei aí na descrição, foi que se caso tenha alguma repercussão, toda a renda que for adquirida através desse vídeo será doada a eles, porque eu sou um membro do NA. Tá? Não é uma doação de aparição. Porque realmente esse livro é deles, esse livro não é meu, esse livro é deles, é do grupo. Tá? Então, e se caso pedirem para retirar também, retiremos. Fica a critério aí de quem achar que pode ser uma ajuda. A intenção não é me promover, né? Porque não preciso disso.